Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton. E para começarmos, antes mesmo de falar das leis de Newton, a gente precisa apresentar alguns conceitos básicos, como massa, os tipos de força ou a própria força. Essas grandezas são necessárias a gente relembrá-la, tá certo? Para a gente começar a aprofundar um pouco e chegar nas leis de Newton propriamente dita. Então, o primeiro conceito que aparece aí é o conceito de massa. O que é massa, gente? É a quantidade de matéria. Se você tem, por exemplo, essa caneta aqui, ela tem uma certa massa, ou seja, uma certa quantidade de matéria. Então, massa é toda essa junção dessa matéria, que a gente poderia até definir de forma muito mais científica, dizer que é a medida da inércia. Mas como a gente não falou de inércia ainda, então vamos entender como esse aglomerado de matéria que constitui os corpos, é isso? E a massa era medida numa grandeza no sistema internacional que é o quilograma. Claro que tem os submúltiplos, como grama, por exemplo, tá certo? Como também existe grandezas, ou melhor, escalas maiores, como toneladas, por exemplo. Mas no sistema internacional, a unidade de massa é o quilograma, tá bom? Quilograma. E aí, pessoal, tem que prestar atenção no seguinte: tem algumas coisas diferentes do que a gente usa no dia a dia. Quando a gente sobe numa balança, a gente diz que vai se pesar, tá certo? Mas peso é um tipo de força. E massa é essa quantidade de matéria que a gente está falando, tá bom? Então, quando a gente sobe na balança, a gente vai medir é a nossa massa, tá bom? Então, massa é a quantidade de matéria apresentada por um corpo. E unidade do sistema internacional é o quilograma, tá bom? Agora vamos falar de força. Força. O que é força? Dá uma força aí, expressões dessa natureza é comum a gente ouvir no dia a dia. Mas ela tem o mesmo sentido da força para a ciência, em especial para a física? Não necessariamente. Força é uma grandeza física que representa uma ação. Uma ação de que natureza? Uma ação de interação entre dois ou mais corpos. Então, gente, não tem sentido você dizer que tem força, porque você não tem ação, você tem uma estrutura que pode desenvolver esta ação chamada força. Os corpos não têm força, ele pode desenvolver essa ação chamada força com maior ou menor intensidade. Então, força é uma ação de interação entre dois ou mais corpos. E essa ação de interação pode ser de duas formas: interação de contato, que falaremos mais na sequência, e interação à distância, que falaremos daqui a pouquinho. Mas a gente também, no dia a dia, fala de força no sentido de puxar, deformar, empurrar. Tudo isso são conceitos que nós usamos de forma correta na questão de força. O fato é que força é uma grandeza vetorial, que significa dizer que ela tem três características: módulo, direção e sentido. Então, essas três características aparecem sempre em força. Por exemplo, aplica uma força sobre a mesa. Então, tenho que saber o valor da força, a direção, se é vertical, tá certo? Se é vertical, se é horizontal. Além de saber a direção, se é vertical ou horizontal, eu preciso saber o sentido, se é neste sentido ou se é nesse outro sentido, se é vertical para baixo, se é vertical para cima e assim por diante. Então, a força, ou melhor, a grandeza força, é uma grandeza vetorial que precisa, naturalmente, quando eu falo que é vetor, ela precisa de três características: o módulo, que é o valor da intensidade, a direção e o sentido, ok? Então, no meu exemplo aqui, olha, tem esse moço puxando esse caixote e está aplicando uma força de 30 newtons, em homenagem a Isaac Newton. A unidade de força é o newton. A gente vai destacar isso mais à frente. 30 newtons. Então, ele está puxando de que forma? O valor, a intensidade, 30 newtons. Isso é um módulo. A direção que ele está puxando é horizontal, certo? Horizontal. E o sentido? Para a esquerda da nossa tela. Ou se for uma folha de papel, para a esquerda da folha de papel. Ok? Então, o módulo 30 newton, a direção horizontal e o sentido para a esquerda.
E aí, gente, como eu já falei, vamos agora enfatizar mais um pouco. Existem dois tipos de forças, ou seja, duas classificações. Ela classifica força de contato, como o próprio nome diz, estabelece um contato, a força que eu estou fazendo para segurar isso aqui, apertar, puxar, comprimir, assim por diante. Isso é um contato, força de contato. E tem força de campo, de ação à distância. Por exemplo, esta caneta aqui, ó, se eu tirar meus dedinhos daqui e soltá-la, ela vai cair. Ela vai cair no sentido de ir para o solo. No nosso referencial, vai cair verticalmente para baixo. Mas quem é que está aplicando essa força para essa caneta se deslocar para baixo? Quem está aplicando essa força, no caso, é o planeta Terra. No caso, esse tipo de força é uma força de interação à distância, é uma força gravitacional, é de campo, tá certo? E aí existem algumas outras, várias forças de campo, por exemplo, quando você aproxima um prego, que tem a ferro na sua composição, naturalmente, um prego, e um ímã. Você percebe que sofre uma força de atração à distância, sem estar em contato, ok? Então, força de contato, precisa tocar um corpo no outro. Força de ação à distância, ela age, aplica a força naquele outro corpo e vice-versa, mesmo sem estar em contato direto um com o outro, ok? É claro isso? Então, gente, força resultante, como o próprio nome já sugere, força resultante é o resultado quando sobre o corpo aplica duas ou mais forças. Eu vou usar aqui uma animação, um simulado para a gente, uma simulação para a gente visualizar isso. Vamos colocar esse moço aqui e esse menorzinho aqui, por exemplo. Vou pedir os valores. Este aqui, azul, está aplicando uma força para a nossa esquerda de 150 newtons. E esse em vermelho está aplicando uma força de 50 newtons. Então, a força resultante é quanto, gente? 100 newtons. Em que sentido? Para a esquerda. Então, como o próprio nome diz, força resultante é o resultado das forças, tá certo? Claro que quando colocar aqui, quem vai vencer é a resultante, vai estar para a esquerda, então vai vencer nesse sentido para a esquerda. Certo isso? Então, voltando para a nossa tela, força resultante é resultante entre duas ou mais forças. E aí essa resultante pode aparecer da seguinte forma. Quando sobre o corpo as duas forças estão na mesma direção, veja que esse F1 e F2 aqui, olha, eles têm a mesma direção horizontal. Além de ter a mesma direção, eles têm o mesmo sentido, isto é, ambas estão apontadas para a nossa direita, ou seja, a direita da página. Então, se as duas forças estão no mesmo sentido, isso implica dizer que essas forças estarão somando, ok? Do tipo, você pediu ajuda. Só um minutinho aqui que eu perdi a página. Você pediu ajuda a alguém para empurrar um móvel, e esse móvel, por exemplo, se você quer deslocar num determinado sentido, você pediu ajuda e os dois, você e a outra pessoa, vão empurrar no mesmo sentido. Portanto, isso é uma força que tem a mesma direção e o mesmo sentido. Vai ser uma força que vai somar, ok? Mas, se você aplicar, ou duas pessoas aplicar sobre o mesmo corpo, uma força na mesma direção horizontal, porém em sentidos opostos, perceba que agora sentidos opostos, e essa situação aqui, ó, perceba que alguém está aplicando uma força, um F1 para a direita, e alguém está aplicando uma força F2 para a esquerda. Neste caso, a resultante das forças vai ser o quê? A subtração. Isto é, uma menos a outra, ok? Similar a alguém, você pediu ajuda a alguém para empurrar um objeto, você empurra de um lado, a pessoa empurra do lado contrário. Então, na verdade, não está havendo ajuda, está havendo um está atrapalhando o outro. Ou seja, a resultante vai ser uma menos a outra, tá certo? E quando essas forças forem perpendiculares, isto é, esse formato aqui, ó. Imagina que alguém puxou esse bloco para cá, olha, esse F1, e o outro puxou para cá um F2. Ele vai para onde, afinal de contas?
ele nem vai para o sentido de F1, nem para o sentido de F2, ele vai para a diagonal aqui, para o meio. Nesse caso, não é uma soma algébrica direto. Na verdade, você vai utilizar o teorema de Pitágoras, né? Que diz que isso aqui, ó, perceba que isto aqui vai formar um triângulo, ó. Isso aqui, ó, todinho forma um triângulo. Então, o que que nós temos? Nós temos que isso aqui, esse F1 é a hipotenusa, essa diagonal aqui é a hipotenusa, esse F1 é o mesmo pedaço daqui, tá certo? É um cateto oposto, e o F2 é esse outro pedaço aqui, que é o cateto adjacente. Nós sabemos que o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado. É isso que está sendo feito aqui, ó. Que é a hipotenusa? A força resultante ao quadrado, olha. E quem é o cateto oposto? F1 ao quadrado, mais o cateto adjacente F2 ao quadrado. Professor, mas isso aqui vale para ângulos que formam 90 graus, ou seja, bem perpendiculares, que é este caso aqui. E se por acaso essa resultante não formar 90 graus? Uma situação parecidíssima com essa aqui, olha. Esse ângulo aqui, ó, não é 90 graus. Aí eu tenho que usar essa expressão. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1, F2, cosseno do ângulo. Lei dos cossenos, quando a gente estuda trigonometria, lá na matemática, a gente vê essas leis lá da matemática, da trigonometria. Ok? Vamos fazer uma aplicação disso. Olha só. Caso mais comum. Caso mais comum é esse caso aqui, ó, que essas forças são perpendiculares. Vamos ver a aplicação disso aqui agora. Então, veja só. A questão está dizendo o seguinte: uma partícula está sob a ação das forças coplanares, isto é, está no mesmo plano, conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade em Newton igual a, olha só, ele está perguntando a resultante dessas forças. Então, vamos fazer o seguinte: vamos nos preocupar primeiro na horizontal. Na horizontal, o que, que vai acontecer? Muito bem. Na horizontal, vai acontecer o seguinte: eu tenho F2 para a direita, 60 newton, e F1 para a esquerda, 20 newton. Estão na mesma direção, horizontal, porém o sentido delas são opostos. Se os sentidos são opostos, vou fazer o seguinte: vou fazer uma menos a outra. Isso vai ser a força resultante. Então, na horizontal, essa força resultante vai ser 40 unidade Newton. Agora, vamos nos preocupar em verificar na vertical. Olha na vertical o que, que vai acontecer. Deixa eu só mudar a cor. Na vertical, vai acontecer o seguinte. Tenho para baixo F3 igual a quanto? A 30. Só tem uma contribuição na vertical. Então, a força resultante. Vou fazer o seguinte, vou chamar essa aqui resultante em X, para dizer que está na horizontal. E essa aqui eu vou chamar a resultante em Y. Vai dar quanto, gente? 30. Ok? Vamos representar só as forças. Olha só como é que ficaria isso aqui. Ó. Tem um vetor para a direita, aqui, ó, de 40 newtons. E tem um vetor verticalmente aqui para baixo de 30 newtons. E aí, gente, o vetor resultante vai ser para onde? O vetor resultante vai ser esse aqui, ó. Esse vai ser o vetor força resultante. Isto é, posso pegar qualquer um desses triângulos aqui e calcular aplicando lá Pitágoras. FR ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado.
900, 1.600, essa soma 2.500 e vou colocar o radicando. Então, essa força resultante vai ser quanto? 50 newtons. Ok, pessoal? Viu a aplicação? Agora vamos ver o seguinte. Vamos para as leis de Newton. As leis de Newton são 3 leis do movimento, básica demais, ou seja, muito necessária para toda a mecânica. E as leis de Newton, primeira dela, a questão do princípio da inércia, vai dizer o seguinte, vou fazer o seguinte, vou pedir ajuda aqui do simulador para verificar o seguinte. Olha só, vamos colocar essa menininha sobre esse caixote. Vamos lá. Quais são as massas que tem isso aqui? Tem 50 quilos caixote. A menininha tem 40. E eu vou colocar esse moço aqui para aplicar uma força. Vamos lá. Vamos. Aplicou a força. Pronto. O que a gente pode observar? Esse conjunto caixote e a menina, ou seja, esses 90 quilogramas, continua movendo-se para a direita. Eu vou pedir velocidade. Vou fazer o seguinte. Eu vou retornar isso aqui. Pedir a massa, velocidade. Vou colocar agora essa situação aqui do carinha aqui em cima. Certo? Vou colocar o rapazinho para aplicar uma força. Pronto. Perceba a velocidade aqui, ó. Olha a velocidade aqui no canto superior esquerdo. Essa velocidade, ela se mantém. Perceba isso. Tem alguém aplicando força nesse bloco ainda para ele escorregar? Não. Tem ninguém aplicando força. Então, eu posso dizer que esse corpo pode manter-se em movimento, mesmo que não tenha força sendo aplicada a ele. Esse conjunto, o moço aí, mais o caixote, continua em movimento com a mesma velocidade, isto é, velocidade constante, mesmo que não tenha força alguma aplicada mais a ele. Não tem mais força nenhuma aplicada a ele. E é isso que Newton vai dizer. Ele vai dizer que todo corpo tem de manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Detalhe, não é qualquer tipo de movimento, é movimento retilíneo uniforme. E isso tem uma força muito grande. O que significa dizer movimento retilíneo uniforme? Significa dizer que a velocidade daquele corpo é constante. Então, todo o corpo tem de manter seu estado de parado, repouso, ou de movimento retilíneo uniforme, se, eu acrescentaria somente se, a resultante das forças que agem sobre o corpo for nula. Então, depois que o carinha parou de empurrar, a resultante das forças que agiu no conjunto caixote mais o homem lá sobre o caixote, a resultante das forças sobre aquele caixote é zero. Porque para baixo tem um peso, para cima a força normal, que a gente vai estudar mais à frente, está dando a sustentação. E não tem mais ninguém empurrando, mas ele já tinha adquirido velocidade. Então, a tendência é manter a mesma velocidade. É isso que Newton diz com o princípio da inércia. Pessoal, agora cabe algumas observações. E aí, o primeiro ponto é o seguinte. Se a força resultante for igual a zero, isso implica dizer que se o corpo estiver em movimento, a velocidade é constante, se estiver em movimento. Se a força resultante é igual a zero, ou ele está parado, é uma situação, ou ele pode estar em movimento, aí se estiver em movimento, obrigatoriamente o movimento retilíneo uniforme, ok? Então, pergunta que pode ser feita. Se a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, posso garantir que esse corpo está parado, cientificamente repouso? Sim ou não e por quê? Resposta: não. Por quê? Porque ele pode estar parado, é uma hipótese,
assim como ele também pode estar em movimento retilíneo uniforme, isto é, com velocidade constante. Uma das duas situações ele se encontra, ok? E aqui tem uma chavezinha que traz informações, ou uma brincadeira sobre isso, né? Um personagem para outro. Você é preguiçoso. Aí ele pensou, não, estou conduzindo uma experiência científica. É preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso e preguiçoso. Aí ele define no pensamento dele que é a primeira lei da física, ou lei de Newton propriamente dita. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Isto é verdade. Os corpos que estão em repouso, a tendência é permanecer em repouso. Assim como os corpos que estão em movimento tendem a permanecer em movimento. Quer fazer um exemplo bem simples disso? Pega um cartãozinho, coloca sobre um copo vazio, por exemplo, coloca a moeda sobre o cartão e puxa o cartão bem rápido. Bem rápido. Quando você puxa o cartão bem rápido, a moeda estava em repouso sobre o cartão, a tendência é a moeda permanecer em repouso. Ou seja, o cartão vai deslocado pela sua mão, vai embora deslocado pela sua mão, mas a moeda que estava em repouso, a tendência é permanecer em repouso. Então, ela vai cair aqui dentro do copo. Certo? Vamos fazer um exemplo disso, uma questão que o Enem nos cobrou em 2014. A questão vai dizer o seguinte: para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atrito e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do movimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge um plano ascendente, no máximo no mesmo nível. Está dizendo que se ele solta esses planos aqui, não tem atrito, tá bom? Situação idealizada, sem resistência do ar, sem atrito. Se ele solta a esfera desse ponto aqui, o que se espera é que essa esfera chegue até esse ponto aqui, ou seja, no máximo a mesma altura, tá certo? É isso que acontece se tirar a resistência do ar, atrito, tudo isso. Se o ângulo de inclinação do plano de subida, ou seja, deste aqui, for reduzido a zero, esse negócio aqui, se for reduzido a zero, passa a ser um plano, concorda comigo? Isso aqui passa a ser um plano horizontal. Então, se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera, o que é que vai acontecer com a velocidade da esfera? Recai no princípio da inércia, é a primeira lei de Newton, chamada princípio da inércia. Recai na situação que essa esfera vai continuar indefinidamente em movimento. Porque a resultante das forças que atuam sobre ela é nula. Então, ela vai continuar eternamente em movimento. Claro, e situação idealizada. Primeiro, teria que ser uma superfície sem atrito, uma situação que não tivesse a resistência do ar e ainda tivesse a situação de eternidade e comprimento. Então, isso é uma situação idealizada. Mas qual é o objetivo dessa discussão? O objetivo dessa discussão é você perceber que é possível o corpo estando em movimento, não é necessário para manter o movimento dele, manter uma força. Ou seja, ele pode manter-se em movimento mesmo na ausência de força. E algumas aplicações no nosso dia a dia. Você está em pé no ônibus, o ônibus freia bruscamente, o que acontece com o seu corpo? Olha, você está no interior do ônibus, se o ônibus está a 60 km por hora, a sua velocidade em relação a quem está lá fora do ônibus é 60 km por hora. Mas você, em relação ao ônibus, está parado. Em relação ao ônibus. Mas você e o ônibus estão em movimento em relação a quem está lá fora. O poste, por exemplo, assim por diante. Quando o ônibus freia, o freio é comunicado ao pneu do ônibus e não a você. Então, o freio vai controlar quem? O ônibus. Mas o seu corpo, que estava a 60 km por hora em relação ao referencial externo, vai tender a manter a mesma velocidade, o mesmo 60. Então, o que acontece com o seu corpo? É arremessado para frente. E isso acontece nos acidentes. Uma batida, por exemplo, o corpo é arremessado bruscamente para frente. É claro isso? Por quê? Porque os corpos em movimento tendem a manter-se em movimento. Certo? Mais uma questão. Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre até sua velocidade de queda se tornar constante. Opa, olha aqui uma informação importante. Se a velocidade
se a velocidade de queda tornou-se constante, implica dizer que a força resultante é igual a zero. Não é isso? Podemos afirmar que a força resultante atuando sobre o paraquedista após a velocidade se tornar constante é nula. Certo? Pessoal, para o vídeo não ficar longo, eu vou encerrar por aqui. O próximo vídeo a gente vai tratar da segunda e terceira lei de Newton, ok? Espero você lá. Até lá. Tchau, tchau.